Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui conosco. Hoje o tema é bem interessante. Vamos explorar umas ferramentas literárias da Bíblia que são, assim, especiais. Vamos falar de tipologia e profecia e até daquela literatura apocalíptica, sabe? Que tem uma linguagem visual bem forte. A gente está usando um material que analisa justamente esses métodos de interpretação mais avançados. A ideia aqui é tentar descomplicar um pouco esses conceitos, né, que às vezes parecem, sei lá, um obstáculo na leitura. Queremos mostrar como eles podem ser chaves para um entendimento mais rico. Como pode uma história, uma pessoa, um ritual antigo apontar para algo lá na frente. Ok, vamos desempacotar isso. Exato, é isso mesmo. A gente parte da hermenêutica, né? Que é essa ciência, essa arte de interpretar textos. Só que esses métodos específicos, tipo a tipologia, a profecia, eles pedem um olhar, assim, um pouco diferente. Não é igual ler uma carta ou uma narrativa histórica simples. Eles têm suas próprias regras de funcionamento, digamos. Certo. Vamos começar então pela tipologia. Essa palavra tipo, ela vem do grego tupos, né? Que já traz essa ideia de um padrão, uma marca, uma prefiguração. Isso, perfeito. Tem uma definição mais técnica que a maioria dos teólogos evangélicos aceita que diz assim: tipo é uma relação representativa pré-ordenada, que certas pessoas, eventos e instituições têm com pessoas, eventos e instituições correspondentes que ocorrem numa época posterior na história da salvação. A palavra crucial aí é pré-ordenada. Ah, entendi. Não é coincidência. Não é coincidência. Faz parte de um plano maior, sabe? Faz todo sentido. E o exemplo que Jesus mesmo usa em João 3, acho que ilustra bem, né? Ele compara a serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto com a necessidade dele, o Filho do Homem, ser levantado. E ele mesmo aponta as semelhanças, o ato de levantar e o resultado, que é a vida eterna para quem crê. Fica muito claro o paralelo, né? A intenção. Exatamente. E isso mostra a base da tipologia, a ideia de que Deus age com um padrão, com consistência. O Antigo Testamento teria então essas sombras, esses esboços que apontam para a realidade mais completa que a gente vê no Novo Testamento, principalmente em Cristo. A gente chama a sombra de tipo e a realidade plena de antipo. Ah, tipo e antipo. Ok. Isso, por exemplo, as leis de sacrifício do Antigo Testamento são um tipo clássico, né? Apontam para o sacrifício definitivo de Cristo, que seria o antipo. E é importante diferenciar isso de um símbolo comum, né? Porque, sei lá, o pão e o vinho na ceia representam o corpo e o sangue, mas não precisam se parecer fisicamente. Pelo que entendi, tem essa conexão histórica, pontos de semelhança reais, como a serpente levantada e Cristo levantado, e o tipo sempre vem antes. Perfeito, essa questão da precedência histórica é fundamental. E outra distinção importante é com o alegorismo. A tipologia busca conexões dentro da história da salvação, sabe, entre eventos, pessoas reais. O alegorismo, por outro lado, muitas vezes vai buscar significados escondidos, meio que uns códigos secretos por trás do texto. Isso pode levar a interpretações muito subjetivas, né, que se distanciam da intenção original. Entendi. A tipologia fica mais ancorada na história. Exatamente, a alegoria pode acabar voando para longe dela. Tá, mas aí vem a pergunta. Como é que a gente sabe se tá vendo um tipo de verdade ou se a gente só tá forçando a barra, criando uma conexão que não existe? Ótima pergunta. É um risco real. Um intérprete importante, M.S. Terry, ele sugeriu 3 critérios que ajudam bastante nisso. Primeiro, tem que haver uma semelhança clara, sabe? Um ponto de contato real. Por exemplo, Paulo chama Adão de figura, ou seja, daquele que havia de vir, que é Cristo, lá em Romanos 5. A conexão é a representatividade. Um representa a humanidade caída, o outro a redimida, mesmo sendo diferentes em outros pontos. Ok, semelhança clara. Qual o segundo? O segundo tem que ter alguma evidência de que essa conexão foi intencionada por Deus. Aí tem um debate, né?
precisa estar escrito no Novo Testamento, isso é um tipo daquilo. Alguns no passado eram bem rigorosos, exigiam isso. Outros acham que qualquer semelhança já vale. A visão mais equilibrada e acho que mais comum hoje é que a gente precisa de alguma indicação, seja no texto ou no padrão geral da revelação, de que Deus planejou essa correspondência. Mesmo que não esteja dito com todas as letras, sabe? O próprio exemplo de Jesus em João 3 já é uma indicação forte, né? Faz sentido, não precisa ser explícito, mas precisa ter uma base. E o terceiro critério? O terceiro é que o tipo deve apontar para algo futuro. E, geralmente, para algo maior, mais completo. O antítipo, lá no Novo Testamento, sempre traz uma revelação mais plena da verdade. A tipologia, nesse sentido, ela funciona quase como uma profecia visual ou histórica. Interessante essa ideia de profecia histórica. Sim, e a gente vê Jesus e os apóstolos usando essa lógica. Um estudioso, Art Friends, ele nota como Jesus se via prefigurado em pessoas como Davi, Jonas, em instituições como o templo e até nas experiências do povo de Israel como nação. Nessa visão, tudo no Antigo Testamento acaba convergindo para Cristo, apontando para Ele. E esses tipos podem aparecer de formas diferentes, certo? Não é só pessoa para pessoa. Com certeza. Dá para a gente pensar em algumas categorias para organizar. Tipo, pessoas típicas, como Adão sendo tipo de Cristo, ou Melquisedeque. Eventos típicos, como o dilúvio prefigurando o batismo lá em 1 Pedro, ou a Páscoa apontando para a libertação em Cristo. Tem também instituições típicas, o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, o tabernáculo e a presença de Deus, cargos típicos, profeta, sacerdote, rei, todos apontando para Cristo nesses papéis, e até ações típicas, aquelas ações simbólicas que alguns profetas fizeram por ordem de Deus, né? Como Isaías andando nu ou o casamento de Oséias. Uau, é bem abrangente. E como interpretar tudo isso sem cair naquela armadilha da alegoria exagerada que você mencionou? Aquela de achar significado em cada coisinha. Esse é o cuidado. O caminho é usar as ferramentas de interpretação de sempre, na verdade. Entender o contexto histórico e cultural, tanto do tipo quanto do antítipo. Analisar o significado das palavras, a gramática, ver como essa conexão se encaixa na teologia geral da Bíblia, na unidade dela. E, o ponto crucial, focar nas correspondências que o próprio texto bíblico sugere, ou que são historicamente mais óbvias, sabe? Evitar ficar procurando significado em cada prego do tabernáculo ou na cor de cada cortina, como alguns fizeram no passado. Moderação e foco no texto realmente indica são a chave. Entendido. Moderação e foco no texto. Bom, saindo um pouco da tipologia, que olha mais para essas conexões históricas, vamos para a profecia. Essa muitas vezes olha direto para o futuro, né? O que define um profeta e a profecia em si? Ora, um profeta, na essência, é um porta-voz de Deus. Alguém que fala da parte de Deus. E a profecia na Bíblia, ela tem basicamente 3 aspectos, 3 facetas. Ela pode sim predizer eventos futuros, muito do Apocalipse é assim, mas ela também pode declarar a vontade de Deus para o presente, como quando Natã confrontou Davi. Lembra? Sim, claro. E terceiro, ela pode instruir, consolar ou exortar o povo, como a gente vê nos livros de Amós ou até em Atos dos Apóstolos. Então não é só adivinhação do futuro. Entendi. Mas essa parte preditiva, ela é bem presente na Bíblia, né? É muito presente. Tem um estudo que estima que, mais de 1/4 da Bíblia era preditivo na época que foi escrito. É bastante coisa. Nossa! E qual era o propósito disso? Vários, na verdade. Servia para glorificar a Deus, né? Mostrando que ele tem o controle da história. Servia para dar esperança e segurança para o povo em tempos difíceis. E um ponto muito importante, motivar a santidade, a obediência no presente. A lógica meio que, olha, se Deus vai fazer isso lá na frente, então nós devemos viver assim hoje. A predição quase sempre tinha um propósito ético, uma aplicação prática para o agora. Faz sentido. A predição servindo à proclamação. E dentro da profecia, tem esse estilo bem particular, que é a literatura apocalíptica. O nome já dá uma pista, né? Apocalipsis, revelar, desvendar,
Exato. O foco desse gênero é revelar coisas ocultas, especialmente sobre os tempos do fim, a intervenção final de Deus na história. Esse estilo literário ele floresceu bastante naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, uma época de muita crise e perseguição para Israel. Mas a gente encontra características dele dentro da Bíblia também. E quais são essas características mais marcantes desse estilo? Bom, a literatura apocalíptica, principalmente aquela que surgiu fora da Bíblia, né? Os livros apócrifos, costuma usar muitas visões estranhas, simbolismo com animais bizarros, números enigmáticos, anjos e demônios em batalhas cósmicas, sabe? Geralmente tem um tom de pessimismo sobre a capacidade humana de resolver as coisas. Fica esperando uma intervenção divina, assim, dramática, cataclísmica. E muitas vezes esses livros eram escritos em nome de heróis do passado, tipo Enoque e Moisés, para dar mais autoridade. Isso chamado de pseudonimia. Interessante. E por que será que esse estilo surgiu, se popularizou nessa época? Olha, os estudiosos apontam alguns fatores. Primeiro, essa sensação de um grupo justo sofrendo muito nas mãos dos maus, sabe? O remanescente fiel. Segundo, a dificuldade de entender o problema do mal no mundo, porque Deus permitia tanto sofrimento para o seu povo, e talvez também a percepção de que a profecia clássica, como a de Isaías, Jeremias, tinha meio que cessado. Aí surgiu um desejo por uma nova palavra de Deus, especialmente sobre o futuro, sobre o fim de tudo isso. Mas aí a gente encontra esse estilo na Bíblia também, né? Em Daniel, no próprio Apocalipse. Como que isso se encaixa com a ideia de inspiração divina? Deus usou um gênero que tinha essas características todas? Sim, encontra. Partes de Daniel, ali do capítulo 7 ao 12, trechos de Zacarias, Joel, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, em Mateus 24 e 25, e, claro, o livro do Apocalipse inteiro. Todos têm fortes traços apocalípticos. A visão que prevalece hoje entre muitos teólogos é que Deus, ao inspirar os autores bíblicos, ele usou formas literárias que eram conhecidas e compreensíveis para as pessoas daquela época, incluindo o estilo apocalíptico. Então a forma literária não invalida a mensagem? Exato. A forma não invalida a mensagem divina. A dificuldade maior acaba sendo nossa hoje, né? Milhares de anos depois, tentando decifrar um gênero literário que é tão diferente da nossa forma de comunicação atual. Imagino. E essa dificuldade toda deve levar a muitos debates sobre como interpretar esses textos, né? Com certeza, é onde a hermenêutica fica ainda mais desafiadora. O primeiro ponto, que acho que há um certo consenso, é que as regras básicas de interpretação ainda valem sim. Contexto histórico, gramática, o contexto do livro todo, da Bíblia toda, tudo isso ainda é fundamental. Mas a gente precisa estar muito mais atento à linguagem figurada, simbólica. Nesse gênero, ela é a regra, não a exceção. Certo, e há aquela questão do sensus plenior, a ideia de que o texto pode ter um significado mais profundo do que o próprio autor humano percebeu na hora. Isso se aplica aqui? Ah, essa é uma questão fascinante. O exemplo clássico que sempre dão é o de Caifás, o sumo sacerdote, lá no Evangelho de João. Ele diz que convinha que um homem morresse pelo povo, né? Sim, para evitar problemas com Roma. Exato. Foi um cálculo político dele. Mas João comenta que ele, sem saber, estava profetizando sobre a morte expiatória de Jesus, que morreria não só pela nação judaica, mas para reunir os filhos de Deus dispersos. Ou seja, Caifás entendeu as palavras dele num nível político, mas não captou o significado teológico completo que Deus estava comunicando através dele naquele momento. Entendi. Então, a visão mais comum hoje é que os autores bíblicos eles entendiam sim o que estavam dizendo, o significado literal ou imediato, mas talvez não compreendessem todas as implicações futuras ou os cumprimentos mais plenos daquilo que escreveram sobre inspiração. Entendi. Faz sentido. E aí chegamos na grande discussão: literal ou simbólico? Como achar o equilíbrio, especialmente num livro como Apocalipse? É tudo símbolo? Ou tem coisa literal? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não tem uma fórmula mágica, infelizmente. É mais como um espectro. Por exemplo, a besta do Apocalipse. É uma pessoa literal, um império, uma personificação do mal, ou Babilônia? É a cidade literal que vai ser reconstruída,
Ou é um símbolo de poder econômico, de idolatria, de ganância? A batalha final, o Armagedon, é uma guerra física com tanques e mísseis ou é uma batalha espiritual? Muitas perguntas. Muitas. A melhor abordagem sempre é analisar cada imagem no seu contexto. Como essa imagem, essa palavra, era usada em outros textos da época, no Antigo Testamento. O próprio livro do Apocalipse às vezes dá pistas, né? Ele mesmo interpreta alguns símbolos. Diz que as 7 estrelas são os anjos das igrejas, os 7 candeeiros são as igrejas. O texto às vezes se auto-interpreta. Quando não faz isso, aí a gente precisa ser mais cauteloso, olhar o quadro geral. E os símbolos mais recorrentes, como números e cores, eles têm sempre o mesmo significado? Tipo, o 7 é sempre perfeição, o branco é sempre pureza? Olha, a visão mais antiga era um pouco mais rígida com isso, quase como um dicionário de símbolos. Hoje, a maioria dos estudiosos diria que não existe um dicionário universal de símbolos bíblicos que funciona para tudo. No entanto, é inegável que certos autores, como João no Apocalipse, usam alguns símbolos de forma bem consistente dentro da sua própria obra. Números como 7, que parece indicar plenitude e perfeição, 12, ligado ao povo de Deus, 40, aprovações, e cores também. Branco geralmente ligado à pureza, vitória, vermelho à guerra, pecado, roxo à realeza. Elas parecem ter uma carga simbólica recorrente, sim. Mas a regra de ouro é sempre confirmar pelo contexto específico onde aparece. Dúvida. As profecias são sempre incondicionais ou elas podem mudar dependendo da resposta das pessoas? A gente vê Deus falando que vai destruir Nínive, mas depois ele se arrepende quando o povo se converte. Como funciona isso? Esse é um ponto crucial para entender a profecia bíblica. O livro de Jeremias, capítulo 18, nos dá uma chave importante para isso. Deus diz ali, basicamente, que se ele decretar juízo contra uma nação e essa nação se arrepender dos seus maus caminhos, ele pode revogar o juízo que tinha anunciado. Ah, então tem uma condição. O contrário também vale. Se ele prometer bênçãos a uma nação e essa nação se voltar para o mal, ele pode retirar a bênção prometida. Isso não quer dizer que Deus seja inconstante ou mude de ideia facilmente. Significa que as ações de Deus são sempre consistentes com o caráter dele, que é justo, mas também misericordioso. E ele responde às ações e atitudes humanas. Então, muitas profecias, especialmente aquelas de juízo ou bênção sobre nações ou cidades, provavelmente têm sim uma condicionalidade implícita, mesmo que não esteja escrita com todas as letras, se vocês fizerem isso. A resposta humana importa. Isso muda bastante a forma de ler algumas profecias. E a ideia de múltiplos cumprimentos? Uma profecia pode se cumprir mais de uma vez, ou ter um cumprimento parcial e depois um final? Essa é outra área de bastante debate entre os intérpretes. Alguns defendem sim a ideia de múltiplos cumprimentos, ou duplo cumprimento. Uma profecia teria um cumprimento inicial, talvez na época do profeta ou logo depois, e depois um cumprimento final, mais completo, geralmente ligado a Cristo ou aos tempos do fim. Outros estudiosos, como J. Barton Penn, por exemplo, argumentam com bastante força que cada profecia tem um significado único e um cumprimento específico que foi intencionado pelo autor inspirado. No entanto, essa profecia única pode ter muitas aplicações relevantes ao longo da história. Aplicações e não cumprimentos múltiplos? Exato. Penn sugeriu que, em vez de pensar em múltiplos cumprimentos, a gente deveria considerar conceitos como predição progressiva, Deus revelando o futuro em etapas, sabe? Como em ciclos de profecia. Ou contração profética. Contração profética, o que seria isso? É a ideia de que o profeta, na sua visão, enxergava picos de eventos futuros como se fossem montanhas distantes, mas não percebia claramente os vales, ou seja, o tempo que existiria entre esses eventos. Isso explicaria por que, às vezes, profecias sobre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda parecem misturadas no mesmo texto, quase como se fossem acontecer juntas. O profeta viu os picos, mas não o intervalo entre eles. Fascinante essa ideia da contração profética. Bom, toda essa complexidade na interpretação, principalmente da profecia e da apocalíptica, leva naturalmente a diferentes visões sobre o fim dos tempos, né? A escatologia. Quais são as principais correntes hoje? Sim,
As diferenças na hermenêutica levam a conclusões escatológicas distintas. Entre os evangélicos, as visões mais discutidas hoje são o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. O pós-milenismo, que é aquela ideia de que o mundo seria majoritariamente cristianizado antes de Cristo voltar para um milênio de paz, perdeu muita força no século XX, com as guerras mundiais e tudo mais. Então, o debate principal hoje acaba sendo entre o pré-milenismo e o amilenismo. E a diferença-chave entre eles está justamente em como eles interpretam as profecias, imagino. Literal versus simbólico. Exatamente aí. O pré-milenista acredita que Cristo voltará antes de estabelecer um reino literal de 1000 anos aqui na Terra, como parece descrito lá em Apocalipse 20. Eles tendem a interpretar as profecias, especialmente as do Antigo Testamento, sobre o reino e as promessas a Israel, de forma mais literal. A regra deles é: leia literalmente, a menos que o contexto claramente force uma leitura simbólica. Ok. E o amilenista? O amilenista, por sua vez, acredita que não haverá um milênio literal na Terra depois da volta de Cristo. Eles veem o milênio de Apocalipse 20 como sendo simbólico. Pode representar a era atual da Igreja em que Satanás estaria amarrado, em certo sentido, impedido de enganar todas as nações, e os crentes já reinam espiritualmente com Cristo no céu. Ou, para alguns, pode simbolizar a era eterna. E por que eles optam por essa leitura mais simbólica, se a gente geralmente tenta ler a Bíblia literalmente quando dá? É uma questão de qual princípio hermenêutico pesa mais naquele contexto específico. O amilenista argumenta que o próprio gênero literário do Apocalipse, que é apocalíptico, é o contexto que sinaliza a necessidade de uma leitura mais simbólica. Eles apontam para a natureza altamente visual, cheia de imagens estranhas e símbolos em todo o livro, como justificativa para não tomar os 1000 anos literalmente, na mesma forma que a gente não toma literalmente o dragão de 7 cabeças ou a besta que emerge do mar. Entendi. É uma questão de o gênero indicar a chave de leitura. Exato. Eles também tendem a ver as promessas do Antigo Testamento feitas a Israel como se cumprindo espiritualmente na igreja, que seria o Israel espiritual. É uma questão de qual princípio tem prioridade, a regra geral da literalidade ou a regra específica do gênero apocalíptico. As duas posições, pré e amilenista, têm argumentos hermenêuticos válidos, partindo das suas premissas. O pré-milenista enfatiza a interpretação mais comum da linguagem. O amilenista enfatiza a natureza especial do gênero apocalíptico. Avaliar qual visão se encaixa melhor, de forma mais coerente com toda a Escritura, é um estudo que continua, né? Mas, independentemente da conclusão que cada um chegue sobre o milênio, o ponto prático central que o apóstolo João mesmo destaca é poderoso. Lá em 1 João 3, ele diz que a esperança na volta de Cristo e na nossa transformação futura, quando virmos como Ele é, essa esperança nos purifica hoje. Ela é um motor para a santidade aqui agora. E isso vale para Trublos, né? Com certeza, essa implicação prática é fundamental. Então, o que tudo isso significa para a nossa leitura da Bíblia? Acho que fica claro que ler a Bíblia vai além de só entender as palavras na página, né? Reconhecer a tipologia nos ajuda a ver a unidade incrível da história que Deus está contando, como Ele estava tecendo a redenção desde o começo. É lindo ver isso. E entender a profecia com seus diferentes estilos, desafios, nos permite captar a mensagem de Deus sobre o futuro, sim, mas também sobre as implicações para o nosso presente, mesmo quando a linguagem é super simbólica e difícil. É complexo. É, mas desvendar essas camadas parece que enriquece demais a nossa compreensão, sem dúvida nenhuma. E talvez fique uma reflexão final para quem nos ouviu hoje, né? Pensando em como esses autores antigos usaram tipos históricos e visões simbólicas para comunicar verdades tão profundas sobre Deus e seu plano. Como será que nós, hoje, podemos discernir os sinais dos tempos na nossa própria cultura, na nossa história? Será que existem ecos, padrões contemporâneos que apontam para aquelas mesmas realidades espirituais eternas de que a Bíblia fala? Fica a pergunta. Ou, numa outra linha, diante dessa dificuldade honesta e dos debates todos sobre interpretar a profecia literal ou simbolicamente, como que a gente pode equilibrar o esforço intelectual para entender o texto corretamente, com a humildade espiritual diante dos mistérios de Deus, daquilo que talvez a gente nunca vai entender completamente desse lado da eternidade?
É um equilíbrio delicado, né?